Vocês estão prontos para ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Então abram suas Bíblias. Eu vou estar lendo dois textos. Está em Mateus, no capítulo 3, o verso 1 e o 2. E Mateus mesmo, no capítulo 4, a gente vai ler o verso 17. Mateus capítulo 3, o verso 1 e o 2. E Mateus capítulo 4, verso 17. Se você estiver vendo através do aplicativo, quiser ler na mesma versão que eu vou ler, eu vou estar lendo na nova versão internacional, na NVI. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, e o 4, verso 17. Todos acharam? Amém. O capítulo 3, o verso 1 e o 2 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus, agora o capítulo 4, o verso 17 vai dizer assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa mais uma vez, reunidos, invocando o poder do nome de Jesus para que a presença do Teu Espírito, ela seja mais uma vez também manifesta em nosso meio, meu Pai. Nós temos a plena convicção de que toda essa estrutura a qual nós estabelecemos aqui conforme a Tua palavra, ela nos leva, meu Deus, à dimensão do Espírito, a dimensão que é intangível, meu Pai, ao intelecto humano em toda a sua totalidade, mas que nos abre, Senhor, pela janela que o Senhor criou para a comunhão perfeita, meu Pai, com o Senhor, através da cruz de Cristo, através do sangue do Cordeiro que foi apresentado, meu Pai, de uma vez por todas, para que possamos, meu Deus, ter acesso, meu Pai, ao conhecimento que vem dos céus, experimentar, meu Pai, a dimensão espiritual que vem, meu Deus, do Teu trono. E é isso, meu Pai, que precisamos nesta manhã, que o Teu próprio Espírito, meu Pai, se manifeste em nosso meio e nos faça, meu Deus, compreender os segredos, meu Pai, da vida que estão, meu Deus, dentro desta palavra, que ela seja, Senhor, para a nossa alma, para o nosso espírito, alimento, assim como o pão, meu Pai, alimenta o nosso corpo. Pedimos ao Senhor, meu Pai, nesta manhã, seja gracioso com os Teus filhos, em nome de Jesus. Queridos, me chama a atenção quando nós lemos esses dois versículos, porque aqui está falando de duas pregações: a pregação que se inicia com João Batista e a pregação que segue com Jesus. E o que me chama a atenção é porque as duas expressões, elas estão entre aspas, conotando que quem fez a redação da Bíblia, o redator do texto, ele destacou que essa frase não é de quem está escrevendo, mas de quem falou. E a repetição, ela é idêntica: arrependam-se, pois o reino dos céus. Isso me leva a entender que a pregação de Jesus e a pregação de João Batista eram exatamente a mesma. E essa pregação falava sobre arrependimento. Então, se João Batista no seu ministério tem uma pregação, e essa pregação depois ela é sucedida por Jesus de forma idêntica, nós que somos seguidores de Jesus precisamos entender o que efetivamente eles estavam pregando, porque se a nossa pregação estiver diferente da deles, não são eles que estão errados, somos nós. E de fato, talvez esse seja o tema que está sendo menos pregado nesse tempo, ou talvez menos compreendido nesse tempo. Jesus, ele fala do seu propósito, quando você vai em Lucas no capítulo 5, verso 32, ele diz: eu não vim chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores ao arrependimento.
Eu não posso entender que o ministério de Jesus terminou quando ele foi crucificado e que se instaura apenas agora uma era pentecostal com a sucessão dos seus discípulos, que vão viver apenas uma dimensão de poder e glória, sem que antes passe pelo princípio do rudimento do evangelho do arrependimento. Porque não há evangelho sem arrependimento. A grande questão, e é aí que nós precisamos começar a entender, por que é que no Antigo Testamento essas palavras, você não vai encontrar referência da palavra que é traduzida do grego, a palavra metanoia, você não vai encontrar ela no Antigo Testamento, porque eram idiomas diferentes. Você vai achar uma expressão parecida, mas o tradutor da Bíblia também não colocou no Antigo Testamento necessariamente a palavra chuva traduzida como arrependimento, porque a conotação que se dava, a conotação que se dava a essa palavra no Antigo Testamento, ela tinha muito mais a ver com uma mudança de comportamento externo. Geralmente você vai ver essas expressões sendo usadas pelos profetas quando o povo estava vivendo o pecado, quando o povo estava afastado de Deus, eles chamavam o povo para, você vai encontrar assim, voltar-se para Deus. O voltar-se para Deus era a prática religiosa que aquele povo vivia, dada pelo próprio Deus, mas que em algum momento eles deixavam de seguir aqueles costumes, aquela lei que foi dada por Deus e se entregavam totalmente ao pecado. Mas me parece que a profundidade do que João Batista e do que Jesus querem falar, quando trazem agora essa conotação da palavra metanoia, ela não está necessariamente ligada a uma mudança do meu comportamento externo, mas sim a uma mudança do que se passa na minha própria mente. E é aqui exatamente que você precisa começar a entender por que a pregação ela ganha essa conotação, porque no Antigo Testamento as pessoas receberam a lei, mas elas não receberam o Espírito. E depois de Cristo eu não posso mais pregar um arrependimento que seja apenas baseado em uma ideia de que você pode, por seu esforço próprio, por sua autodeterminação, olhar a lei de Deus e dizer: eu vou cumprir isso aqui, porque se assim você pensa, você não vai. E talvez esse seja o grande problema do nosso tempo, o grande problema das igrejas do nosso tempo, porque há aquelas que nem falam mais sobre isso. Criaram uma tese demoníaca e satânica que a graça de Deus cobre todos os nossos pecados e porque Deus me perdoou, tudo o que eu preciso fazer é no meu coração bonzinho aceitar agora o perdão de Deus e não importa o que eu vou fazer daqui para frente, não importa que estilo de vida eu vou levar daqui para frente, a graça de Deus cobriu todos os meus pecados, vai continuar cobrindo todos os meus pecados, eu vou ficar vivendo exatamente a mesma vida pecaminosa que eu sempre vivi e vou para o céu porque Jesus é bonzinho e me ama. E essa é a decadência moral do cristianismo da nossa geração. Pessoas que você só descobre que elas são crentes porque elas lhe dizem ou porque elas frequentam alguma igreja. Mas nas suas próprias vidas não há distinção nenhuma de comportamento exatamente das pessoas que não professam fé em Deus. Porque não há mudança de caráter, não há mudança na estrutura. Ainda se criou a ideia de que temos a lei para aqueles que ainda acreditam dessa forma, porque, como eu disse, alguns já aboliram totalmente isso. Igrejas estão se destruindo e destruindo vidas quando pregam essa doutrina infernal de que a graça cobre todos os seus pecados e você não precisa fazer mais nada, porque Deus vai lhe salvar de qualquer jeito. Quando não é essa doutrina do inferno, há agora uma outra realidade que lhe diz apenas que Deus tem uma lei e você precisa cumprir essa lei, mas se vire aí no banco, se você for pecando, você vai pedindo perdão, você procura o pastor, confessa lá para ele o que você fez e vai tocando o barco, porque é assim mesmo, todo mundo peca, todo mundo é pecador. Se isso fosse apenas, queridos, o Evangelho, qual seria a função e o papel e o poder do Espírito de Deus nesse processo de conversão? É interessante porque Romanos, no capítulo 7, o verso 5 e 6, vai dizer o seguinte:
E Romanos, Paulo agora está falando para pessoas que estão seguindo ali a Cristo em Roma, na igreja de Roma. Pois quando éramos controlados pela carne, ou seja, ele está falando de um tempo passado em que a minha vida, ela era totalmente dominada pela minha carne, ou seja, ele está falando da realidade existencial do ser humano afetado pelo pecado original, em que por mais que ele se esforçasse, por mais que ele tivesse autodeterminação, ele não conseguiria cumprir a lei de Deus, porque o domínio da sua carne sobre a sua vontade, as paixões da sua carne sobre a sua vontade, seriam muito mais intensas do que qualquer pensamento de autodeterminação que ele pudesse ter. Ele diz, então, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Veja que coisa interessante ele está dizendo aqui. Ele está fazendo um paralelo e mostrando qual era a realidade daqueles que estavam condenados pelas paixões da carne, exatamente porque davam frutos para a morte. O processo de frutificação, ele é interessante, porque você planta uma árvore e você pode manipular todo o processo de crescimento dela. Você pode manipular a forma que você quer que a árvore cresça, você pode manipular o formato da copa dessas árvores, mas se tem uma coisa que você não pode manipular, é o fruto que ela vai dar. Porque o fruto da árvore revela exatamente a essência que ela pertence. O fruto revela não o que está fora, revela o que está dentro. O fruto é exatamente a essência daquilo que vai se reproduzir, de acordo com a natureza da essência daquilo que um dia também foi uma semente. A semente, ela cai no chão, vai produzir toda uma árvore, e a árvore vai produzir um fruto, que é o veículo para transmitir a mesma semente original que um dia foi plantada no chão. O que é que Paulo está nos mostrando? Que o homem, em sua capacidade natural, fora de Deus, morto para Deus, tudo que ele gera em si são frutos que vão continuar gerando morte. Porque a essência do que estava dentro do homem era a morte do pecado de Adão. Foi por isso que quando Nicodemos, você vai ver isso em João 3, procurou Jesus, sendo um exímio conhecedor da lei, sendo conhecido como mestre pelas pessoas que cercavam ele, havendo ainda chegado à própria conclusão de que por mais que falassem de Jesus, por mais que dissessem que aquele homem era um pecador, pelo conhecimento que ele tinha da lei, ele chegou à conclusão que não podia ser verdade o que falavam daquele homem, e procurou ele para dizer, olha mestre, eu queria dizer ao senhor que pelo conhecimento da lei que eu tenho, eu sei que ninguém que não venha de Deus pode fazer as obras que o senhor faz. Imediatamente, Jesus muda o tom daquela conversa. Esquece a lei, esquece o que está escrito, e disse a ele, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. O que é que Jesus estava dizendo a ele? Que bom que você conhece a lei, que bom que você chegou à conclusão que eu vim de Deus, mas agora você precisa dar um reset na sua mente, porque o que está vindo daqui para frente não tem nada a ver com o que você viveu, não tem nada a ver com o que você aprendeu. Tudo bem, você conhece a lei, mas você precisa começar a entender agora que vai chegar uma nova fase, que aqueles que são nascidos de Deus, eles vão receber o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é como o vento, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas aqueles que receberam o Espírito de Deus serão guiados por Ele, serão transformados por Ele, e vão dar frutos de acordo com o Espírito que agora tem a base da sua essência. Aí Paulo vai continuar nos explicando esse processo entre a lei e entre agora o Espírito. Ele vai dizer em Romanos 8, no capítulo 3, ele vai dizer porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador,
como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou parar aqui, a gente continua o texto, mas eu quero que você entenda algo. Ele está falando de dois estilos de vida. Ele não está dizendo agora que você levantou a mão, aceitou Jesus, você não pode continuar mais com aquela antiga vida, porque não é pelo seu esforço próprio, não é porque você ouviu o pastor dizer aqui que é pecado mentir, que é pecado roubar, não é porque você vai ter uma autodeterminação, mas assim como Jesus falou com Nicodemos, existe agora uma nova lei, existe agora um novo poder que foi liberado e está disponível para aqueles que verdadeiramente se arrependem, aqueles que realmente buscam a Deus, receber o Espírito de Deus para transformar a sua mente. Quando a mente do homem é transformada, todo o resto ele vai sendo transformado junto. A transformação não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Mas isso não é uma transformação apenas porque eu frequento a igreja, não é uma transformação apenas porque eu digo que eu sou crente, isso tem a ver com a presença do Espírito de Deus. Esse Espírito ele não estava disponível no tempo da lei. As pessoas naquele tempo, como é que elas tinham consciência do pecado? Deus criou um sistema interessante que hoje é muito mal compreendido pela gente, porque eu acho que aqui, quem aqui tem uma ovelha de estimação em casa? Alguém tem? Ninguém tem? Mas eu dei um exemplo um dia, pastor, eu sei que foi um exemplo meio estranho, mas foi o mais próximo que eu pude chegar. Alguém tem cachorro em casa? Melhorou. Você já pensou, se Deus dissesse a você, olha, toda vez que você pecar, você vai ter que pegar o seu cachorrinho de estimação, você vai ter que trazer ele aqui na igreja, você vai pedir ao pastor Marcos para pegar um estilete, ele vai pegar aqui em cima do altar o seu cachorro e vai cortar o pescoço do seu cachorro. Você vai ver o seu cachorro se contorcer todo, latir, e ele vai verter todo o sangue dele aqui, para você entender que a morte do seu animal de estimação foi pela culpa do seu pecado. Não era diferente do que Deus criou. Você não podia chegar lá no rebanho, pegar qualquer ovelha, trazer e apresentar o sacrifício. Não era assim que funcionava. No ano anterior, quando você estava já sacrificando o animal desse ano, estava nascendo o animal que seria sacrificado no ano seguinte, porque o cordeiro tinha que ter 12 meses. E quando você nascia, você separava aquele filhote que você julgava perfeito, e aquele filhote ele não ia ficar no meio do rebanho, que ele podia se acidentar, ele podia ser mordido por algum bicho, ele podia ficar cego. Então aquele animal, normalmente, ele ia ser criado no quintal de sua casa. Ele era separado, todo mundo da casa sabia que aquele cordeiro era o cordeiro separado do sacrifício do ano seguinte. E para melhorar a situação, quando você fosse para a igreja, você não ia de carro, você não ia de metrô, você ia andando com a sua família, e aquele cordeiro ia com vocês. Provavelmente no meio do caminho você podia levar uma semana, podia levar 2 semanas esse trajeto. Vocês iam alimentando aquele cordeiro no caminho, seus filhos iam brincando com aquele cordeiro no caminho. Até o momento que você ia chegar diante do sacerdote, para ele degolar aquele cordeiro na sua frente. Eu acho que o mais próximo que a gente pode chegar é se você imaginar que aquele cordeiro era o seu animal de estimação. Não era um ato solto, um ritual, como transformaram no tempo de Jesus. Pegaram uma brecha da lei, porque para quem morava longe demais, Deus deu uma brecha e disse, olha, se você morar longe demais e não tiver como trazer o sacrifício, você pode transformar em dinheiro lá e sacrificar. Opa, o negócio apareceu, ninguém mais carregava cordeiro, ninguém mais criava cordeiro, porque já tinha um comércio de cordeiro na frente do templo. Você chegava lá e pegava qualquer animal que para você não simbolizava nada. Foi por isso que Jesus se revoltou com aquele comércio que tinha na porta da igreja, porque o sacrifício perdeu o sentido. O sentido era exatamente você ter aquele animal com você, para que na morte dele, mas veja, mesmo as pessoas vendo aquele animal morrendo, ano após ano, isso não foi capaz de transformar o homem. Então, quando vem agora a lei do Espírito, é isso que Paulo está nos dizendo,
O Espírito veio exatamente para que nós não vivêssemos mais segundo a carne. E o que é que nós estamos vendo hoje? Pessoas dizendo que estão vivendo segundo o Espírito, pessoas dizendo que pertencem a Deus, pessoas dizendo que foram regeneradas, pessoas que estão dizendo que nasceu de novo, e nada mudou na sua vida. Sua velha forma de viver não mudou. E ele diz, porque quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. O homem sem o Espírito de Deus, ele não pode se submeter à lei de Deus. Porque a mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Essa nova forma, queridos, de entender o Evangelho do arrependimento, ela não tem ligação com apenas uma decisão que você tomou um dia. Não é um momento que eu levantei a mão e disse, eu aceito Jesus, e como dizia meu pai, que hoje está nos céus, Deus não entra por debaixo do braço. Porque a sensação que se tinha era que a pessoa só estava crente depois que levantou a mão. Porque dizia, não, eu ainda não levantei a mão. Tinha esse negócio antigamente, né? Eu fui na igreja, mas ainda não levantei a mão. Aí disse, tem que entrar debaixo do braço, porque não é assim. A nova forma de viver com Deus não tem a ver com um dia que você foi numa igreja, alguém fez um apelo, você veio para frente, e porque você tomou essa decisão, você agora está salvo para sempre, e não importa o que você faça, você está no céu. Não é isso. A mudança de mente, ela veio porque o Espírito de Deus levou você a enxergar uma realidade do mundo que você ainda não tinha visto. E quando você olha para aquelas mesmas coisas que antes você tinha prazer, você consegue enxergar agora o cheiro de morte que estão dentro dessas coisas. Você consegue ver agora a sujeira que está por trás de tudo que o diabo planejou para destruir a família, para destruir o homem, para destruir sua saúde. Você consegue enxergar as mesmas coisas com uma consciência totalmente diferente. Mas ele diz, é preciso que o Espírito de Deus habite em você. E aí é que é a parte difícil do Evangelho, queridos. Porque o Evangelho ele não é definido por um dia que você vem e assiste um culto. Mas a verdade do novo nascimento, a verdade a respeito do verdadeiro arrependimento que era pregado, tem a ver agora com o estilo de vida que eu preciso viver para agradar a Deus todos os dias. Porque eu entendo que há um relacionamento na minha vida com o Espírito de Deus, e que se esse Espírito de Deus for embora da minha vida, o meu coração ele vai se endurecer novamente, e eu vou rejeitar tudo que um dia eu tive como verdade. Eu vou ficar cego em relação às coisas espirituais, e não vou enxergar mais o caminho da salvação. Porque sem Ele, nada se pode fazer. O Evangelho de Cristo não era um Evangelho de oba-oba, que ele dizia, olha, quem quiser ir para o céu, vem aqui, levante a mão, e eu vou salvar todos vocês. Não. Quando você vê aquele processo ali, a mulher foi pega em adultério, pastor, foi. Pela lei, o que tinha que acontecer com ela? Mas ela tinha que ser muito mais apedrejada, não por causa necessariamente dela, mas por causa dos outros. Ela não tinha que ser apedrejada para pagar pelo pecado dela necessariamente, mas o propósito de Deus era, para que esse processo seja extirpado do meio de vocês, ela tem que servir como exemplo. Então, não é que morrendo apedrejada, ela estaria pagando pelo pecado dela, não. Porque se morrer apedrejado, tivesse uma forma da gente ser salvo por isso, eu tenho certeza que Deus não teria mandado Jesus ao mundo. Era só apedrejar quem quisesse ser salvo. Bom, para a gente seria muito pior.
Mas a única forma que se teve foi mandar Jesus, porque matar pessoas apedrejadas também não resolvia o problema. Nem a pessoa que era apedrejada ganhava salvação por causa da pedra, e nem os que viram o exemplo de quem foi apedrejado deixaram de pecar, porque entenderam que iam pagar pelos seus pecados. E Jesus disse: não é mais tempo de apedrejar ninguém. Você pode ir, só tem um detalhe: não é porque você não foi apedrejado que você vai continuar nessa prostituição que você foi pega. Vá e não peques mais. A mensagem é de arrependimento e não de condenação. O pecado ele tem que ser exposto, não para que você entenda que aqui tem alguém querendo lhe ferir, querendo lhe mostrar quão sujo você pode ser. Não é sobre isso, mas é sobre a necessidade que, expondo o seu pecado, você entenda a realidade de que com o pecado você não vai ver a Deus, porque se a sua natureza velha ainda vive em você, é um sinal de que o Espírito de Deus ele não está aí. Porque em um mesmo corpo não pode habitar esses dois espíritos. Assim como a mesma fonte não pode ser salgada e doce ao mesmo tempo. Ele encontra aquele homem no tanque de Betesda, o homem precisava de cura, e quantas igrejas hoje, meu pastor, se tornaram apenas centros de cura, fatiaram todo o corpo de Cristo. Você entra em uma igreja que só tem louvor, não tem mais nada. Eu entrei um dia desses na igreja, ficou quase 1 hora de louvor, e luz piscava, e o povo pulava, e não sei o quê, e aquela agonia toda. Quando chegou na hora da palavra, acho que a palavra teve 15 minutos, terminou, eu fui embora, eu disse: e agora? Eu fui para casa, assisti uma pregação no YouTube, assisti um culto online, porque só tinha louvor. Você entra na outra igreja, aí começa só revelação, só mistério, só não sei o quê, joga a cadeira para cima. E cadê a palavra? E cadê o louvor? Não, não tem louvor, aqui não tem louvor. Aqui é só todo mundo, e palma, e pandeiro, e meia lua, e não sei o quê. Você, rapaz, entenda, estão fatiando o corpo de Cristo. Você vai chegar em outra igreja, não tem palavra, não tem doutrina, não tem louvor, não tem nada. Sabe o que é nada? O máximo que vai ter é o irmãozinho abençoado ali no teclado para cantar 2 músicas, só, e olhe lá. Mas o resto do culto vai ser o quê? Cura. Não, Jesus disse: não vai ter cura. Vá, meu filho, pegue sua cama e ande, só tem um problema. Peques mais não, para que não lhe suceda coisa pior. Eu estou lhe mostrando para você compreender que você estava nesse lugar aí por causa do pecado. Você precisa entender que chegou um novo tempo, que agora não é pelo seu esforço próprio, o seu esforço não é mais para não pecar, o seu esforço agora era para manter a sua comunhão com Deus, é para viver uma vida santa agora que agrade ao Espírito de Deus, porque quando Ele vier e fizer morada na sua vida, você vai entender agora que os frutos que vai vir da sua vida, frutos são espontâneos, frutos eles vêm pela própria natureza, eles vão revelar qual é o Espírito que habita em você. Jesus encontra aquela mulher na beira do poço, e a gente cantou na estante. Aí começa, esse versículo, tem umas coisas na Bíblia, meu pai, eu aprendi muito com ele, eu dava risada com os insights que ele tinha. Ele perguntava: vem cá, rapaz, quem foi que viu aquele diálogo de Jesus na cruz com aquele ladrão, né? Porque estava lá em cima pendurado. Os discípulos tudo com medo, distante. O cara escreveu, rapaz, o detalhe todo da conversa. O ladrão morreu depois da conversa. Quem estava lá para anotar e escrever o que foi que... A mesma coisa é esse João 4. Os discípulos não estavam presentes na hora da conversa. Só quem estava foi Jesus e a mulher. E talvez por isso a gente não tenha a riqueza dos detalhes de como foi essa conversa, mas tem uma ordem nessa conversa, porque primeiro Jesus não começa condenando a mulher. Ele primeiro começa oferecendo a ela uma nova forma de vida. Não uma vida que você sacia momentaneamente e daqui a pouco você vai ter que saciar de novo, porque assim é a vida humana. Os prazeres humanos, todos eles, ele nunca consegue lhe saciar por completo. Qualquer um deles, nenhum deles vai lhe trazer plena satisfação. Você compra um carro novo hoje, você fica feliz, um mês você já está achando que ele está velho. Você compra uma casa nova hoje, e em 15 dias você descobre que tem um vazamento, você descobre que o gato do vizinho pula, você já não quer mais ficar naquela casa, você já quer uma nova. É assim a nossa vida, constantemente insatisfeitos. Nunca estamos satisfeitos e nunca vamos ficar satisfeitos com nada.
E tome cuidado, porque no dia que você ficar satisfeito demais, se você não tiver Deus, se você for na Suíça hoje, você vai descobrir que é o maior lugar, o maior índice de suicídio, porque lá o suicídio é legalizado. O governo autoriza que você entre numa clínica, aperte um botão lá e se mate por lá mesmo, porque depois que o homem descobre que ele não tem mais nada para se realizar, ele vê que a vida dele não tem sentido e quer se matar. Então, enquanto você ainda está procurando alguma coisa, ainda está bem. Mas entenda, Jesus não começa dizendo àquela mulher: olha, você está vivendo em adultério, você tem que corrigir a sua vida. Não vai funcionar. Essa pregação não funciona. Não adianta só estar dando pau no pecado. Isso, a lei fez isso por séculos. A lei fez isso por séculos. E mudou o quê? Tem uma história de uma nação que Deus deu a lei a eles, criou todo um sistema religioso e disse: aí, está a lei, cumpra. Eles não conseguiram, pastor. Mas teve um tempo que, quando ele liberou o seu espírito, essa realidade mudou. E foi isso que ele começou dizendo àquela mulher. Não começa falando de pecado, a conversa começa falando de espírito. Eu tenho um espírito novo para lhe dar. Você quer esse espírito? Ela disse: agora eu quero. Bom, agora que você quer, então vamos mudar a conversa. Agora vamos tocar no problema do seu pecado. Chame seu marido. Eu não tenho marido. Então você já entendeu. É essa riqueza do detalhe dessa conversa que nós não temos, porque eu acho que Jesus, até para preservar a mulher, não expôs mais do que devia, não contou aos discípulos mais do que ele disse, mas ela mesma, quando chegou no meio da cidade, disse: olha, eu encontrei o Messias, vamos lá ver ele, porque ele me contou tudo o que eu tenho feito. Quem disse foi ela, não foi ele. O que será que essa mulher andava fazendo? Você quer receber o Espírito? Quero, eu vou lhe dar o Espírito. Mas a gente tem que tratar também o problema do pecado. Porque você não recebeu o Espírito para continuar pecando com um vale-céu. Recebi o vale-céu e agora eu vou pecar do jeito que eu quiser, porque eu vou para o céu. Não foi essa a proposta de Jesus. Eu vim lhe dar um Espírito. Você vai receber um Espírito Santo. E quando você receber esse Espírito, a sua mente será transformada. Você vai passar a enxergar as coisas do mundo de uma forma diferente. Você vai ver a vida de uma forma diferente. Porque você vai viver, já aqui na terra, um pouquinho da dimensão do que é no céu. Você já vai começar a experimentar aqui a dimensão das coisas que serão futuras. Por quê? Porque você já vai ter em você, habitando em você, o Espírito do próprio Deus. Ele vai estar em você, ele vai produzir em você frutos. E você vai dizer: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas o que eu gostava agora eu não gosto mais. Os prazeres que eu tinha antigamente eu já não tenho mais. O meu prazer agora está em servir a Deus. O meu prazer agora está na casa dele, em louvar a ele, em receber toda a unção que ele tem para mim e poder fazer a obra dele. É isso que muda na vida do homem. E essa pregação, queridos, como eu lhe disse, ela não poderia ficar restrita a Jesus e nem a João Batista. Qual foi a primeira pregação que foi feita na igreja primitiva? A primeira. Igreja primitiva, a mãe de todas as igrejas. A primeira pregação. Atos 2, versos 36 ao 38. Ainda não tinha templo. A igreja ainda era provisória, estava se formando ainda no meio da rua. Começou chamando o pastor de bêbado. Não foi assim que começou? Primeiro o culto. Mas veio o Espírito primeiro. Primeiro veio o Espírito. Depois que o Espírito veio, ele disse: portanto, todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Está aqui a pregação. Arrependam-se, cada um de vocês. Sejam batizados em nome de Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Há um entendimento muito equivocado que receber o Espírito Santo é só para ficar pulando dentro da igreja. Aquele negócio, né? Não tem esse negócio? Não tem isso, pastor. Tem uns que rodam um negócio assim. Eu não tenho nada contra, não. Eu tô dentro. Desde que não tenha pecado pelo meio, eu estou dentro.
Gosto até do movimento. Sou simpatizante, gosto. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: a gente não pode confundir dons do Espírito com frutos do Espírito. Dons do Espírito com frutos do Espírito. O dom vem de Deus para o homem. E o fruto sai do homem para Deus. Não é pelos dons que nós seremos julgados. O dom, na verdade, você tem a obrigação de desenvolver. Mas ninguém vai ser salvo por causa dos dons. Mas pelos frutos se conhecerá qual é a essência dessa árvore. São frutos. Atos 26, 20. Ele vai dizer: eu preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. O arrependimento, ele vai produzir frutos, vindo do Espírito. E quando você estiver produzindo frutos do arrependimento, você vai começar a entender que vai sair de dentro. João Batista foi perguntado sobre isso. Quando ele pregou em Mateus 3, do verso 8 ao 10, ele disse exatamente a mesma coisa: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será lançada. Não é pelos dons que nós seremos julgados. Você pode ter um dom lindo, queridos. Sabe, eu não sei quantos gostam de música, mas assim, algumas vezes eu fiquei olhando muitos cantores que a gente conhece, que começaram cantando na igreja e depois se perderam. Sabe, quando você, não sei, cada um tem seu gosto musical, mas algumas músicas marcam a vida da gente, até por causa de filmes, enfim. Mas quem ouvia a voz de Whitney Houston cantando? Rapaz, o timbre de voz daquela mulher é algo que eu acho que vai levar 500 anos para nascer alguém que tem uma voz com não é frequência, como é que entende música aí? A negócio vocal, como é o nome desse negócio? A extensão vocal, obrigado. Recorri aqui aos universitários. A extensão vocal aquela mulher sai de um grave para ir para um agudo. A voz da mulher é limpa, não desafina uma vírgula, e a mulher consegue, meu Deus, eu ouvi a voz daquela mulher, chega a dar um arrepio na alma. Eu te pergunto, quais frutos ela produziu com o dom que Deus deu a ela? Qual exemplo ela deixou para as gerações que vêm depois dela com o dom que Deus deu a ela? Em que o nome do Senhor foi glorificado através do dom que aquela mulher recebeu? Me digam. Dom é uma coisa. Eu posso vir aqui, eu posso pregar, eu posso falar, mas a pergunta é: quais são os frutos que isso produz na sua vida? Pessoas têm talentos, pessoas sabem falar, pessoas podem produzir textos e pregações fantásticas que você vai sentar, vai ouvir e vai dizer: rapaz, que palestra foi essa? Mas a pergunta é: quais são os frutos que essa palavra ela ganha quando entra no seu coração? Porque esse é o trabalho que eu, com todo o esforço que eu pudesse fazer, de concatenar todos os versículos, de procurar a profundidade dos termos gramaticais, estudar o grego, o aramaico, eu poderia construir um texto fantástico. Mas se o Espírito dele não pegar essas palavras, entrar no seu coração e transformar isso em vida, todo o meu discurso ele é inútil. Porque nós não estamos vivendo mais em um sistema religioso como aquele povo invocava no seu tempo. Eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Abraão, eu pertenço a um sistema religioso, eu pertenço a uma igreja de marca. Igreja de marca, hoje tem igreja de marca, tem marca de igreja. E me parece que cria uma falsa sensação que se eu pertenço a uma igreja famosa, no dia que for para o céu, vão chamar a lista dos crentes daquela igreja e eu estou dentro, então eu vou entrar automaticamente. As pessoas estão aderindo a igrejas, queridos, como se adere a clube de futebol, como se adere a escola de samba. Meu Deus, pelo amor de Deus, que tempo que nós estamos vivendo. Pessoas, pastor, que eu conheço, que vão na igreja uma vez a cada 2, 3 meses, mas abre a boca para dizer: eu pertenço à igreja de Abraão. Às vezes mora no Cafundó, lá na casa da Serrolândia, e
2 dias para chegar na igreja. Você pertence a que igreja? Não, meu irmão, sou da igreja. Você já viu o Instagram da minha igreja? Minha igreja tem 10 mil membros. Pode ter 200, meu irmão. Eu quero saber se seu nome está escrito no livro da vida. Eu quero saber se você tem comunhão com Deus. Eu quero saber se você tem comunhão com o Espírito de Deus. Eu quero saber quais são os frutos que o Espírito está produzindo através da sua vida. Será que se alguém se aproximar de você, o que vai sentir é cheiro de vida ou é cheiro de morte? É isso que a gente precisa ver. Quando esses homens começaram a pregar, quando João Batista começou a pregar, assim como perguntaram a Pedro, o que é que nós devemos fazer? Esse negócio de produzir fruto parece que é uma coisa que eu não sei fazer. João disse, sabe quais são os frutos que eu quero que vocês produzam? Eu vou explicar. Você é didático. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça a mesma coisa. Aí os publicanos vieram e perguntaram a ele, sim, e nós? Também o que é que nós devemos fazer? Não cobrem nada, além do que foi estipulado. E os soldados, bom, e para nós, qual é a palavra? Tem para você também. Não pratique extorsão, não acuse ninguém falsamente, contente-se com seu salário. João estava pregando o Evangelho de Cristo já na preparação, e foi exatamente o mesmo Evangelho que Jesus deu sequência pregando, mas não era apenas um aceite o reino de Deus, entre para o reino de Deus, quem quer vir para o nosso time, quem quer levantar a bandeira da nossa igreja. A pregação não era essa, a pregação era, o Espírito de Deus está sendo liberado sobre toda a carne, e aqueles que quiserem verdadeiramente seguir a Ele, serão transformados, serão regenerados, e a prova de que vocês receberam o Espírito de Deus, é que vocês não vão só apenas falar em línguas, não vão apenas só fazer sinais, não vão só apenas fazer prodígios, mas antes de qualquer coisa, a essência do Espírito de Deus é que você será transformado na sua mente, a sua forma de pensar vai mudar, e você vai produzir frutos que testificam que o Espírito de Deus está na sua vida. Eu confesso que nesse tempo, eu tenho andado muito temeroso, pastor, porque eu tenho visto cada vez mais a doutrina do Evangelho de Cristo sendo perdida. A consciência da necessidade, da urgência do Espírito de Deus, não para fazer rebuliço dentro da igreja, mas para me salvar, tem sido perdida cada vez mais. E alguns, infelizmente, têm se aproveitado desse tipo de entendimento para restabelecer o velho sistema sacerdotal, em que o povo não pode mais ter comunhão com Deus e nem precisa. Viva do jeito que você quiser. Na hora que você estiver doente, me procure que eu oro por você. Pode viver do jeito que você quiser. Na hora que você tiver uma necessidade, eu vou fazer uma campanha forte com os meus 7 de oração, ou com meus 12, a depender da facção religiosa. Está rolando também. De vez em quando tem. A depender da facção religiosa, a igreja vai lhe prestar todo o serviço espiritual que você precisa. E o que eu preciso fazer? Só seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, que você tem que lembrar da casa onde você come o pão. Você tem que honrar os líderes que lhe dão pão. É isso, meu irmão. Bagunça essa que estão fazendo na casa de Deus. Não tem mais separação entre aqui e aí. A mesma santidade, o mesmo Espírito para quem sobe aqui, tem que ser o para quem senta aí. Não tem mais essa distância, isso já acabou. O que o pastor não vai ser responsável de fazer é pegar alguém que chegou agora na igreja e que ainda não tem conhecimento bíblico e botar aqui para falar do que não sabe. Assim como ele não vai pegar um músico que chegou ainda aqui que não sabe tocar e vai botar aqui em cima. Mas dizer que aqui é santo e aí não é? É eu querer restabelecer um véu que teve um sangue que foi derramado para rasgar esse véu. E o que as pessoas mais gostam é desse véu, pastor, porque me desobriga a viver uma vida de santidade em Deus. Porque o que menos importa é como você aparece do lado de fora. O que menos importa é como estão suas vestes. O que mais importa para Deus é como está o seu coração. Porque Ele não pediu mais nada ao homem. A única coisa que Ele pediu foi para morar no coração. A gente teve um estudo, e eu vou finalizar aqui, que a gente fez sobre libertação. E um dos choques culturais religiosos mais difíceis que nós tivemos de entender
foi que o Espírito de Deus pode habitar em um vaso impuro. E é difícil você entender isso, porque a gente não quer entender dessa forma. Mas a pergunta é, como é que o Espírito de Deus vai mudar a vida de alguém, se a pessoa vai precisar ficar puro para receber, se é Ele quem faz a obra de purificação? Que paradoxo nós entraríamos se eu dependo do Espírito para me purificar, mas eu só recebo o Espírito quando eu estiver puro? O grande detalhe é que Ele pediu apenas uma área da sua vida. Eu só quero que você me dê o seu, quando você me der o coração, deixa eu entrar, e o resto eu vou resolver tudo. É por isso que Ele pode ir embora. É por isso que Ele disse, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Minha pergunta para você, quando Sansão estava com a prostituta dentro de Gaza, ele estava puro ou estava impuro? Mas ele sai, carrega o portão da cidade e nas costas estava cheio do Espírito de Deus. Como foi o fim da vida daquele homem? Quais foram os frutos que ele produziu? Não é sobre dom, não é sobre estar cheio do Espírito, mas é em ter comunhão com Ele. Entender que a verdadeira vida cristã começa quando eu venho a nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Da água para testemunho de que publicamente eu me arrependo da minha vida. E do Espírito por entender que agora eu ganhei uma obrigação de viver todos os dias da minha vida. Só com essa obrigação de agradar o Espírito de Deus e ter Ele no meu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, meu pastor.